A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Toda quarta-feira nós estudamos uma carta do Novo Testamento. E estamos estudando agora a carta de 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ver o que essa maravilhosa carta tem a nos ensinar. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Aqui está dizendo que na hora de chamar a atenção, na hora de dar aquele sermão, precisamos ser mansos. Precisamos ter toda a humildade e respeito na hora de fazer isso. Isso é muito importante. Próximo slide. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e 4. O que está dizendo? Se alguma pessoa na igreja é viúva, o dever dos mais jovens é auxiliar essa pessoa nos serviços domésticos que ela não puder fazer, muitas vezes cozinhar, lavar uma louça, pintar um muro e dentre outros. Mas se essa viúva tem parentes, nós devemos priorizar a família e recompensar os pais por todo o trabalho que eles tiveram conosco. Vamos para o próximo slide. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada e espera em Deus, e persevera de dia e de noite, os jogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 5 e 6. O que está dizendo? Que a verdadeira viúva, ela tem que esperar primeiro em Deus. Não é nos deleites na vida. E é essa a diferença. Tem pessoas que são viúvas, ou viúvos também no caso, né? Que eles querem aproveitar a vida de maneira contrária à palavra de Deus. Se faz isso, perderá a salvação. Lembrando que Paulo está dizendo a Timóteo o que Timóteo estava tendo, ou na família, ou conhecidos. Então isso aqui vai tanto para viúvos quanto para viúvas, tá bom? Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 7 e 8. Bom, Paulo escreveu isso para que os viúvos sejam repreensíveis, e se alguém não cuida da família, está negando a fé. Olha que coisa pesada. E é pior do que aquele que não segue a Cristo. Devemos cuidar também da nossa família. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e é só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda a boa obra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9 e 10. Alguns países pegam a Bíblia como leis. Por exemplo, o não roubarás. Na maioria dos países do mundo, ou todos os países do mundo, roubar é crime, porque na Bíblia diz que é pecado. Então, muitos países se utilizam da Bíblia para fundamentar suas leis. E a lei moral, a lei de Deus, está fundamentada, salvo engano, em todos os países do mundo. Tá bom? E aqui também a situação de ser idoso. 60, 65, vem mais ou menos dessa base também. E as pessoas têm que ter criado o filho de maneira correta, exercitar a hospitalidade. Tudo bem que eu entendo que hoje a situação é bem mais complicada, né? Se lavou os pés aos santos. O que significa isso? Participou da Santa Ceia, cuidou deles, socorreu os aflitos necessitados e praticou as boas obras. Isso é justo, tá bom? Diante de Deus. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 e 12. O que Paulo está dizendo? É errado se casar de novo, sendo viúvo? Não, não é errado. O problema é por que você quer se casar. É nesse sentido que ele coloca levianas contra Cristo. Por quê? É nesse sentido. Se você quer se casar para fazer coisa errada, se você quer se casar para cometer algo que é contrário à Bíblia, você não deve se casar. Tá? Novamente, sendo viúvo. Tá? Ou viúva também.
E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. 1 Timóteo 5,13. O que é isso? Fofoca. Ah, Paulo só escreveu para mulher, porque como Paulo está escrevendo a Timóteo, é natural que Paulo devia ter o conhecimento de alguém ligado a Timóteo, ou próximo a Timóteo, que agia dessa maneira. Mas isso não exclui os homens não, irmãos. Não exclui. Não dirá falso testemunho. É fofoca, difamação, injúria, calúnia. Tá bom? Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não dêem ocasião ao adversário de maldizer. 1 Timóteo 5,14. Esse versículo aqui é pesado hoje em dia. Né? O mundo está muito estranho. Né? Essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus estão distorcendo isso. Por isso que a família está do jeito que está. Muitos cristãos não querem nem casar. Porque está distorcido. Muitos cristãos não querem ter filho. Por quê? A grande maioria tem condições financeiras. Alguns não querem porque não querem ter responsabilidade. Outros não querem por não ter condições financeiras. Outros não querem no momento porque estão aproveitando o casamento. Aí vai de cada um. Tá bom? Porque já algumas se desviaram ainda após Satanás. 1 Timóteo 5,15. Se você não quer seguir o conceito de Deus, você está seguindo Satanás. Não tem mais as, nem ponto, nem mais. Não tem nem o que explicar. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorre-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. 1 Timóteo 5,16. O que significa isso? Que a igreja tem que sustentar as viúvas. Ah, mas é só a igreja? Não. São toda a comunidade da igreja. Se tem uma pessoa que é idosa na igreja, a igreja, a liderança, tem que ajudar, os membros têm que ajudar lavando louça, limpando uma casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Faz uma vaquinha e paga alguém para fazer a limpeza. É isso que está escrito aqui. E aí, estão fazendo? Agora para os homens, né? Como Deus não tem lado, a mulher tem um dever e o homem tem outro ponto. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Deus está mandando honrar, não é puxar saco. Tem diferenças. Não é para você puxar saco de ninguém, é para você honrar aquele que governa bem a casa. Tá? Aquele que sabe governar bem. E se ele for alguém que prega a palavra, tem que respeitá-lo ainda mais. Pois diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi, que debulha, e digna o obreiro de seu salário. Aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 16, que muitos presbíteros recebiam ajuda da igreja, ofertas voluntárias. Eles não recebiam dízimo. Futuramente vou fazer uma pregação sobre dízimo e você não vê no Antigo Testamento nenhuma igreja devolvendo dízimo. Você pergunta por quê? Porque eles não eram levitas. Isso é um outro tema de uma outra pregação, mas vamos chegar lá. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5,19. Isso aqui é importante. Quantas pessoas já acusaram injustamente, difamaram, caluniaram outras pessoas dentro da igreja? Aqui está dizendo que é no mínimo 2 e não tendo nenhuma. E a liderança, por fazer acepção de pessoas, do sistema religioso ser assim, protege aqueles que eles querem e que eles não querem, eles vão para cima com unhas e dentes. Então Paulo está dizendo, só pode aceitar com 2 ou 3 testemunhas. Tem no mínimo 2? Não. Então não é para aceitar. Mas infelizmente, muitas pessoas esquecem disso. E se você não segue isso, você está descumprindo o 9º mandamento. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E aí, como é que está a sua vida, né? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5,20. A Bíblia está mandando repreender, não é humilhar. Então, qual é o certo? A pessoa fez algo de errado, chama todo mundo. Olha, irmão, isso aqui não se faz. Não é ser fariseu. Sai daqui. Não é isso. Hoje o sistema religioso não entende a Bíblia. Eles humilham, apontam, ficam tipo, olha, o outro pecou. É assim que funciona. É assim que funciona. Aqui está dizendo não, tem que ter respeito. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção
Guarde essas coisas, nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo 5,21. Quantas pessoas religiosas são parciais? Só defende o lado que convém. Só defende os puxa-saco. Desculpa o termo, mas é real. Só defende os puxa-saco, defende as panelinhas. E Paulo está dizendo que não devemos ser assim. Se você tem panelinha da igreja, desculpa, você não está seguindo a Bíblia, está seguindo qualquer coisa. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5,22. Você não pode chegar e orar por qualquer pessoa. Não participe dos pecados dos outros. É como diz o ditado que meu pai sempre falava, tu não é todo mundo. É exatamente o que está escrito aqui. Se mantenha puro na sã doutrina. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. Isso aqui é importante. Eu já vi gente usando esse versículo dizendo, Paulo mandou tomar vinho. Por favor, meus irmãos, não sejais ignorantes. Paulo não está mandando Timóteo beber vinho. Paulo está mandando tomar um pouco por causa de uma enfermidade. Qual é? Não sei. A Bíblia não descreve. Tá bom? Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. O que é isso? O cara gera escândalo, trai a esposa. Já vimos líderes religiosos, gente do cobrar dívidas de trabalhos não lícitos. Certo? 1 Timóteo 5,24 fala sobre isso. Cuidado com o que você anda fazendo no oculto. Vai ser manifesto. Alguém vai descobrir. Tá? E mesmo que não descubra, uma hora vai ser manifesto depois, mesmo que não seja agora. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. 1 Timóteo 5,25. O que significa isso? Tanto as obras ruins quanto as boas serão manifestas. Se não for diante dos homens, será diante de Deus, que sabe todas as coisas, e de seus anjos. Que possamos ter compreendido um pouco mais da carta de Paulo a Timóteo, que a verdade continue sendo pregada. Um ósculo santo a todos.